O que é o HPV? HPV é um vírus, tá, de transmissão principal sexual e existe na natureza mais de 100 tipos de HPV. Desses tipos de HPV, existem aqueles que podem provocar câncer e aqueles que não provocam câncer, tá? Então, a grande preocupação que a gente tem é justamente com o vírus que provoca o câncer. E você faz o diagnóstico, você consegue identificar a presença desse vírus através do exame de Papa Nicolau. O que o HPV causa no corpo? O HPV aí depende do tipo sorológico, do tipo viral. Se for um HPV de baixo grau, ou seja, um HPV que não causa câncer, a lesão mais comum é a verruga genital, chamado condiloma acuminado, também muito conhecido como crista de galo. Então são verrugas que vai lembrar exatamente a crista de um galo. Quando você olha, vê, são verrugas que têm várias pontinhas, né? Isso incomoda, pode acontecer um prurido, uma coceira local. E dependendo, mais uma vez, do estado imunológico daquela paciente, ou do homem, que também pode aparecer no homem, essas verrugas podem crescer em quantidade e em tamanho. E aí você precisa fazer até mesmo uma cirurgia. Mas isso é um grau assim muito mais grave. Mas geralmente são verrugas localizadas na região genital, no pênis. Também você pode ter verrugas na boca, na garganta, dependendo da via de transmissão que a pessoa adquiriu. No caso do HPV que provoca câncer, esse já é um pouco mais complicado, porque muitas vezes é um achado de exame, né, de Papa Nicolau, o paciente foi fazer um exame preventivo de rotina e o Papa Nicolau detecta a presença de uma lesão no colo do útero e que precisa fazer um exame mais detalhado, no caso uma colposcopia e, por fim, levar até uma biópsia. E dependendo do resultado, precisar fazer uma cirurgia. Então, o caso do HPV de alto grau, que é o que provoca câncer, a maneira de ele provoca a lesão porque ele é um vírus que tem alto grau oncogênico. Mais uma vez, quem vai desenvolver essa doença? Depende também da paciente, da parte genética dela, da imunidade dela, se ela vai desenvolver a doença ou não. No caso do baixo grau, que é o vírus que não é oncogênico, a lesão mais comum é o condiloma acuminado. Como é o tratamento do HPV? Depende da lesão que você apresenta. No caso do condiloma acuminado, que são as verrugas genitais, são tratamentos que eliminam o vírus, né? Que elimina a lesão, que elimina a lesão. Então, pode ser ácido, pode ser em forma de creme, de pomadas, pode ser laser, até a cirurgia no caso de for uma lesão muito, muito extensa, muito volumosa. No caso da lesão de alto grau, que é o HPV oncogênico, que vai provocar uma ferida não é um termo que eu gosto de usar, mas assim, vai provocar uma lesão no colo do útero, aí você faz tratamento geralmente cirúrgico. Você retira a região que está contaminada. No caso de ter um câncer já instalado, aí o tratamento do câncer. Como prevenir o HPV? A prevenção principal é a proteção, é a relação sexual protegida com camisinha, seja masculina, seja feminina, já que a via principal de transmissão do HPV é por via sexual. Mas, hoje em dia, nós já temos no mercado brasileiro, inclusive, vacinas anti-HPV. Okay? Então, está autorizado a vacinação de meninas a partir de 10 anos de idade, para que ela faça uso da vacina em 3 doses. Não tem na rede pública no Brasil, apenas na rede privada. Então tem um custo que não é muito baixo, mas é uma forma de prevenção de se contaminar pelo HPV. Como saber se eu tenho HPV? Se for o caso das verrugas genitais, você vai ter os sintomas, você vai perceber a presença das lesões na parte genital, no homem ou na mulher, e aí ela, assim que ela perceber que tem uma verruga, ela vai procurar o ginecologista para ser avaliada. No caso do HPV, que pode provocar o câncer, somente pelo exame preventivo ginecológico, que deve ser realizado por todas as mulheres, né, uma vez ao ano, pelo menos. Existem exames que detectam o HPV? Então,
O Papa Nicolau, ele é um exame que ele consegue detectar a presença do HPV na genitália feminina. O outro exame, mas aí é um exame que é um pouco mais específico, que é a captura híbrida para o HPV. A captura híbrida, ele apenas vai dizer se aquele HPV presente na genitália daquela mulher, ela é de risco oncogênico ou de baixo risco oncogênico. Então, na verdade, ele apenas vai direcionar uma conduta médica no sentido se aquela mulher tem mais risco de desenvolver uma lesão pré-neoplásica ou não. Mas o diagnóstico é ainda o Papa Nicolau. É o exame de rastreio para esse tipo de infecção, que é justamente, hoje em dia, nós já sabemos que o HPV é o causador do câncer de colo de útero. O HPV pode se tornar recorrente? Infelizmente, não existe imunidade permanente para o HPV. No caso da vacina, as mulheres que foram vacinadas contra HPV, a orientação é que elas não deixem de fazer o exame preventivo na época de se fazer o exame. É só dessa maneira que a gente também vai estar fazendo o controle de que aquela vacina está sendo de fato efetiva. É uma vacina muito recente, tem pouco tempo que ela está no mercado, então ainda tem novos estudos para frente para você checar essa eficácia a longo prazo. No caso da paciente que já adquiriu a doença, que ela já teve a contaminação, ela já teve uma verruga, ou ela já fez uma cirurgia, ela pode ter uma recorrência sim, porque o vírus pode não ser totalmente eliminado do organismo daquela mulher. Vai depender, mais uma vez, do estado imunológico dela. Então, uma paciente que tem uma imunidade normal, ou seja, ela tem uma doença que possa atrapalhar a imunidade dela, ela pode ter uma lesão e nunca mais ter na vida. E o organismo dela resolve o problema. Agora, se ela tiver qualquer alteração imunológica, qualquer problema, mais uma vez, HIV aí é o grande vilão da história também, ela pode ter várias lesões ao longo da vida dela.